Posso iniciar? Boa noite a todos. Esse é o nosso Evangelho no Lar da Casa Espírita, Grupo Espírita Irmã Marisa. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, temos o nosso Evangelho, que é transmitido aqui pela internet. Seja muito bem-vindo. Vamos envolvendo agora a nossa querida irmã Célia, que vai nos trazer a oração inicial. Boa noite a todos. Com muita gratidão a Deus, que estamos aqui reunidos em nome dele, em nome de Jesus, para mais esse evangelho de amor aqui no lar. Vamos solicitando aos que quiserem fechar os nossos olhos. Vamos nos conectando com a pátria espiritual, com o evangelho, com a pátria do evangelho, com o plano maior. Agradecidos a Deus por tudo que Ele nos provê, por tudo que somos e por tudo que temos. Vamos nos dirigindo até Maria Santíssima, essa querida e amada Mãe, que nos acolhe com seus braços de mãe, com seu amor. Pedimos que ela nos conduza até o seu querido e amado Filho, Jesus, o nosso Mestre e o nosso irmão. E com esse Mestre que nos recebe com toda a sua luz, com toda a sua bondade, com todo o seu amor, nos sentimos envolvidos nesse momento, que sejamos todos receptivos para os ensinamentos das lições do Evangelho de Jesus dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. E com muito amor, com muito carinho, vamos envolvendo em muita luz o nosso irmão Floreal, que trará para nós a lição do Pão Nosso dessa noite. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. O texto de preparo deste Evangelho está sendo retirado do livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier e ditado pelo nosso querido Espírito Emmanuel. A lição de hoje é a lição número 27, cujo título Esmagamento do Mal. Um excerto tirado de Paulo, da carta aos Romanos, do capítulo 16, no versículo 20, ele diz: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas, e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares, para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Solicitar auxílio ou recorrer à lei de cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de acentuar-nos as necessidades. Satanás, representando o poder do mal, na vida humana será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem, quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal,
aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Vamos lembrar, cujo título, Esmagamento do Mal, e o texto e o trecho retirado da Epístola aos Romanos de Paulo, retrata e fala de que Deus em breve esmagará debaixo dos nossos pés Satanás. E aqui temos uma palavra muito utilizada por algumas doutrinas, como se fosse um ente que representa o mal e que, portanto, somente ao mal faz, inclusive em disputa com Deus. Vamos lembrar que absolutamente nada disputa com Deus. Se nós temos a figura de Satanás, precisamos entender muitas vezes as palavras na acepção da língua original. Portanto, aqui, como muito bem nos mostra Emmanuel, Satanás representa o mal. Portanto, todo o mal, poderíamos usar a expressão Satanás. Mas usamos, como diz Emmanuel no seu título, o esmagamento do mal, e não o esmagamento de Satanás. De que mal Emmanuel está se referindo? Ele está se referindo absolutamente a todo o mal que ainda aflige o planeta, a cada um de nós individualmente e a toda a humanidade coletivamente. Este mal, da qual Emmanuel se refere, esse mal da qual Emmanuel se refere é o orgulho, a vaidade, a cobiça, são esses vícios que Emmanuel se refere como se fossem ainda elementos que nós trazemos da nossa condição animal. Nós precisamos evoluir como espíritos, não com o corpo, mas como espíritos, eliminando, ou como diz Emmanuel no título, esmagando o mal. Como disse Paulo, esmagando o mal. E para esmagar o mal, Emmanuel nos coloca na condição do trabalho. E na condição do trabalho, Emmanuel nos apresenta o trabalho que devemos fazer absolutamente no enfrentamento individual de cada um de nós dos males que ainda carregamos, desses vícios que ainda carregamos. Precisamos esmagá-los, pois Emmanuel se refere ao velho egoísmo animal. Portanto, o que nos cabe? Nos cabe trabalhar por todos os nossos irmãos, eliminar o mal, eliminar as diferenças, eliminar as dificuldades de cada um que nos rodeia. Com esse trabalho que fazemos, buscando eliminar o mal, é o progresso que a humanidade terá a partir do progresso individual de cada um de nós. Esse progresso coletivo levará o nosso planeta, o nosso mundo, para um mundo de regeneração que se aproxima. Mas, para isso, nós precisamos enfrentar todas as dificuldades e vicissitudes que nós temos neste momento, sabendo dar conta dessa tarefa da qual cada um de nós se propôs quando, no nosso planejamento espiritual, nós planejamos e aceitamos estar no planeta neste momento, sabendo que passaríamos por tudo que estamos passando
e sabemos que daríamos conta da nossa tarefa. Portanto, vamos crescer, fazendo o bem inicialmente para cada um de nós, nos melhorando, fazendo o bem para os nossos irmãos, porque é esse exercício de fazer pelos nossos irmãos é que fará com que nós façamos bem a cada um de nós. Vamos buscar o bem sempre. Vamos buscar o nosso progresso. Vamos buscar o progresso da humanidade com o nosso progresso individual. Lembrando dessas palavras, vamos esmagar o mal e vamos fazer frutificar o bem por onde nós passamos, como aquele semeador que o Mestre nos mostra na sua parábola, colocando as boas sementes em bom solo para que cresça, se enraize, frutifique e fortaleça, que seja alimento para todos que nos rodeia, para todos os que cruzam o nosso caminho. Que essa mensagem e essas palavras cale fundo em cada um de nós, nessa semana, nesse mês, nessa encarnação, para que o nosso espírito esteja recheado deste ensinamento para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que esse bálsamo recaia sobre os lares de cada um de nós. E nesse clima de paz, de harmonia e de tranquilidade, vamos envolver a nossa irmã Paula, que nos trará o Evangelho da noite. Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de saber se o áudio está bom para vocês, que eu não tenho nenhum retorno. Sim, está ótimo, está ótimo. Está ótimo, que bom. Então, meus irmãos, o Evangelho da noite é sobre o capítulo 1, Instruções dos Espíritos, itens de 9 a 11, a nova era. Então, eu vou ler aqui um trecho para vocês, que é de um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Deus é único e Moisés, o espírito que Deus enviou, com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer a sua revelação através de Moisés e dos profetas. As vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhe ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduzem-lhes o sentido, porque postos em ação, em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixariam de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de um Deus sem os holocaustos ou os sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhe falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral cristã, a mais sublime a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, criar entre todos os homens uma solidariedade comum.
Uma moral, enfim, que deve transformar a Terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Eles devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como as suas percursoras. Mas não se deve que esse desenvolvimento se fará sem lutas, não, porque elas necessitam para chegar ao amadurecimento de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada, a atenção à beleza e à santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Bom, meus irmãos, eu vou ler até aqui, né, e começar a comentar, né, todos esses ensinamentos maravilhosos. Então, nós temos que a Terra, ela está num eterno processo de evolução. Então, começou, né, na criação da humanidade e tudo. O povo mais desenvolvido na época de Moisés era o povo judeu mesmo. Eles eram os únicos que estavam em condições de entender o Deus único, que Moisés teve a missão de passar para eles. Porém, eles ainda estavam muito ligados aos sentidos, e eles precisavam das coisas materiais, como muitos de nós ainda hoje. Então, eles precisavam das oferendas, dos sacrifícios, eles não podiam entender um Deus totalmente espiritualizado, totalmente espiritual, né, etéreo. Então, eles ainda estavam apegados a toda aquela ritualística. Porém, a elevação de Moisés como espírito missionário e os 10 mandamentos, se eles realmente, hoje, na humanidade, se eles fossem seguidos, nós já vivíamos no paraíso na Terra, não é mesmo, meus irmãos? Então, infelizmente, essa lição tão maravilhosa que aconteceu 1.400 anos antes de Cristo, mais ou menos, ela ainda não foi assimilada por todo o nosso planeta Terra. Mas vai chegar o dia que será. Então, neste ponto que estava a humanidade, esses povos, né, antigos, o povo judeu, eles sofreram todas aquelas dificuldades que nós sabemos, né, a perseguição no Egito, a escravidão, eles fugiram pelo deserto e Moisés guiando aquele povo, que ainda era um pouco rebelde, mas com muita fé, em nenhum momento eles se afastaram de Deus. Depois de todo aquele período, essas leis ficaram gravadas para a nossa humanidade eternamente no planeta Terra, né? A gente tem aqueles filmes, né, sobre Moisés, que ele teria escrito em pedra os 10 mandamentos. A gente não sabe ao certo como ele recebeu, alguns dizem que foi psicografia, outros dizem que foi intuição, porém, de uma forma ou de outra, veio de Deus. A gente tem essa certeza, porque é um código moral maravilhoso. Com a chegada do Cristo, então, realmente, aí como se abriu uma nova porta para o entendimento do amor puro. Então, mais ou menos 1.400 anos depois, né, surge Jesus. Então, aqui no item 10, eu queria só ler o primeiro parágrafo, que fala do que foi esse momento para nós, humanidade. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar e vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão retombará, sede firmes. Então, eu achei tão maravilhoso esse primeiro parágrafo,
do item 10, né, do Evangelho, e eu quis ler para vocês. Então, o que seria a chegada de Jesus? Deus mostrou a verdade para nós, o amor puro da criação. Então, aí nós todos que tínhamos, e continuamos tendo, né, religiões diferentes, raças diferentes, nós passamos a ser irmãos. Todos na humanidade passaram a ser irmãos. Não tinham mais inimigos. Os inimigos, nós temos que orar por eles, perdoá-los 70 vezes, 7 vezes. Então surge aí um Deus que ele não é mais o Deus que castiga, ele é o Deus Pai, que perdoa, que ama a humanidade, que ama a todos nós, que nos dá sempre novas oportunidades. Então, vocês veem a diferença de Jesus, a chegada do Rei Solar ao nosso planeta, e com a graça de Deus, estamos ainda envolvidos por essa luz maravilhosa, que não partiu, né? Ele apenas partiu materialmente, encerrando sua missão de 33 anos aqui conosco. Depois, ele ainda continuou a inspirar os apóstolos para que eles tivessem muita fé e continuassem essa árdua missão dos primeiros cristãos, que a gente, como sabemos, né, os primeiros cristãos eram perseguidos, eram jogados aos leões, eram torturados. Vamos dizer que eles eram, entre aspas, e literalmente picados em pedacinhos. Hoje nós podemos dizer somos cristãos, embora ainda não somos ainda totalmente, ainda temos muitas falhas, mas ninguém nos persegue mais. Nós podemos professar nossa fé abertamente, principalmente aqui no Brasil, onde as religiões vivem um ambiente mais fraterno. Então, nós temos aqui o Brasil, a pátria do Evangelho, né? Como a gente tem naquele livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, nós temos um país muito abençoado e que tem uma iluminação da parte espiritual muito grande, de todas as religiões, a maioria delas cristãs mesmo, mas existem ainda um pouco de budismo, judaísmo, mas, enfim, todos trabalhando na senda do amor do Cristo. Então, isso é algo que a gente nunca deve se esquecer. Muitas vezes a gente reclama de ser brasileiro pela desorganização, que é nossa mesmo, né? Graças a Deus, essa câmera é bem pequena, vocês não conseguem ver a bagunça aqui no meu escritório, que a gente está trabalhando em casa, então fica sempre uma adaptação, né? Mas, enfim, estamos aqui nos adaptando a toda essa situação nova, né, de estar em casa, de nos cuidarmos, né, mas vejam que nós temos aqui muitas bênçãos, através dos mensageiros mesmo do Cristo, que não nos desamparam nunca, e nós, como espíritas, sentimos isso na pele, né, meus irmãos. Então, continuando, então, o Cristo chega e ele transforma completamente aquela visão pequena que os homens tinham, né? Na verdade, era uma coisa de 2000 anos atrás, né? Então, assim, a visão era muito rudimentar. Eles esperavam ainda o Salvador, que seria o Deus como um rei na terra. Mas Jesus disse: meu reino não é deste mundo, meu reino é em outro lugar. Demorou muito para as pessoas entenderem isso, e muitos ainda, algumas religiões, os judeus mesmo, os ortodoxos, esperam ainda a vinda do Messias, porque não acharam Jesus suficientemente bom para eles, ou representando essa missão de Salvador, né, de rei, né, que seria um rei talvez mais material, na visão deles, principalmente naquela época. Então, Cristo chega mudando, né, toda o andar, né, vamos dizer, o andar da carruagem, então começa uma grande elevação. Então, a humanidade é tocada até hoje por aqueles momentos, por aquelas palavras de Jesus que são eternas, né? Então, Jesus diz: tudo passará, mas minhas palavras não passarão. E é verdade, tudo que ele falou, a gente fala hoje e se emociona, porque realmente toca a alma da gente.
Então, Jesus seguiu, né, com toda essa transformação. E depois, como fala aqui nesse capítulo, voltou, né, para o mundo espiritual, embora os apóstolos continuaram com a sua missão, a terra se obscureceu. Então, seguiu todo aquele período de guerras, lutas, e que continua, né, até hoje, várias situações conflitantes ainda na nossa humanidade. E aí a gente chega na doutrina espírita. Antes da doutrina espírita, eu queria falar da Revolução Francesa, que foi no século XVIII, e que, embora tenha sido bárbara como uma revolução, ela foi um princípio libertador, né? Então, as frases, né, da Revolução Francesa, que são usadas até hoje, era liberdade, igualdade e fraternidade, porque o povo passava muita miséria. Vamos aguardar só um pouquinho, daqui a pouquinho ela deve estar Pessoal, voltando. Paula. A Paulinha caiu, mas vamos entrar em vibrações para que ela volte. E Florial quer assumir? Ela está voltando, ó. Só mais alguns minutinhos. Nossa irmã caiu a internet dela por algum motivo, mas já está voltando. oi, irmãos. Oi, Paula. Boa noite, novamente. Desculpe, eu caí um pouco aqui na internet. Espero que todos estejam me vendo e ouvindo. Problemas tecnológicos. Bom, seguindo adiante, então nós temos a doutrina espírita, que ela segue, né, então, praticamente 100 anos depois da Revolução Francesa, seguiu, começou as mesas a girarem simplesmente na França. E tudo isso chamou a atenção do nosso querido Allan Kardec, Hippolyte Léon Rivail, e ele, como um professor, né, um pedagogo, linguista, uma pessoa muito culta, ele não acreditou que aquilo era possível, né? Ele simplesmente achou que era talvez alguma coisa circense, né? Ou sim uma coisas de prestidigitadores, né? Então coisas falsas como mágico e tal, truques. Mas aquilo chamou a atenção da França e ele passou a se dedicar em pesquisar aqueles fenômenos que realmente foram permitidos pela espiritualidade superior para despertar o homem na época de que existia alguma coisa a mais do que simplesmente a matéria. Então, através das pesquisas, como sabemos, ele chegou que todos aqueles efeitos físicos tinham uma causa inteligente. Então, aí chegou-se as mensagens dos espíritos e ele felizmente, codificou todas essas movimentações, todas essas mensagens e criou a nossa maravilhosa doutrina espírita, nos abençoando, né, com o seu conhecimento e com a sua predisposição e missão mesmo de nos dar toda essa bagagem, né, que nós temos hoje. Então, aí foram escrito, a princípio foi o Livro dos Espíritos, né, acho que foi, então teve o Livro dos Espíritos em 1857, o que é Espiritismo em 1859, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1863, e por aí foi os outros livros, né, os livros básicos. O Livro dos Médiuns, 1861, O Céu e o Inferno, em 1865, a Gênese, em 1868,
E, por fim, as obras póstumas, que foram todos os trabalhos que ele deixou e que não pôde concluir. Então, aí juntaram nesse livro Obras Póstumas. Então, nós que professamos, né, essa fé espírita, somos pessoas que, vamos dizer, que estamos livres de muitas mazelas de outras religiões carismáticas, porque nós cremos na existência da vida após a morte, nós cremos na existência, então nós cremos que somos eternos, e que tudo que está acontecendo tem uma lei, né? Então, o que hoje nós estamos sofrendo, as dificuldades, elas não são o acaso e muito menos castigos de Deus. Elas são aprendizados para nós, espíritos ainda em evolução. Então, nós temos plena convicção de que tudo que nós estamos passando, inclusive a pandemia do coronavírus, são necessários para a nossa evolução e despertar da humanidade. Essas situações, né, a gente tem o livro Transição Planetária, né, que fala do tsunami que aconteceu em 2005. Então, todas essas situações de tragédias, né, físicas, terremotos, ou essa situação da pandemia que nós estamos enfrentando, elas ocorrem para fazer uma evolução, vamos dizer, dar um upgrade na nossa evolução. Então, o que nós demoraríamos séculos para evoluir, com uma situação dessa, da pandemia, então nós evoluímos talvez em 2, 3 anos, que eu acho que, se Deus quiser, isso é o prazo máximo que possa acontecer, já estamos com as vacinas, felizmente, então a gente vai evoluir talvez o que a gente demoraria 100, 200 anos. E ainda com o benefício de estarmos em casa de castigo, pensando no que fizemos de errado. Então, toda situação, nós é rápido. E para que a humanidade possa, enfim, tornar-se, né, o planeta Terra possa transformar-se no mundo de regeneração. Então, dessa forma, nós partimos, né, de uma situação que há 3 anos atrás, 2 anos atrás, nós não tínhamos grandes preocupações, para nós hoje estarmos em conflitos internos, estudando todos os nossos comportamentos e pensamentos, vendo o que a gente pode melhorar e fazendo planos para o nosso futuro. Um plano de muita caridade, muito amor, muita evolução, muitos estudos, né? Embora eles estão acontecendo online, mas nós estamos com projetos maravilhosos pela frente. Enquanto isso, a humanidade deixa o planeta descansar e são preparados grandes missionários, que muitos já reencarnaram, como a gente sabe, para nos ajudar na transformação planetária. Então, nós temos uma grande visão. Então, o espírita, ele acaba que ele não deve reclamar. Olha só, e nós reclamamos, mas se a gente for parar para pensar, nós temos muito benefício, muitas bênçãos a todo momento. Só esse Evangelho no Lar já é uma bênção maravilhosa. Os cursos que nós estamos tendo a possibilidade de fazer também online, as faculdades estão propiciando vários aprendizados e tratamentos. Então, assim, a gente tem que olhar sempre o lado bom de tudo isso, tudo que está à nossa disposição através da tecnologia, o que não aconteceu há 100 anos atrás na gripe espanhola, né, que foi muito parecido a situação, mas que foi totalmente caótico. Então, não se tinha notícia de uma ajuda. Hoje a gente já tem aqui que em tal país já surgiu uma nova vacina, e que já está sendo pesquisado remédios, medicamentos que realmente estão resolvendo todas essas dificuldades. Então, a gente tem o mundo nas mãos, através dessa maquininha que chama celular. Então, isso é uma bênção de Deus, através dessa tecnologia, né? Eu queria encerrar, meus irmãos, lendo aqui o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo,
no item 3, que fala sobre o Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 19, item 15 a 17 e 26. Então está aqui na Bíblia o nosso querido Consolador, que é o Espiritismo. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. E vamos agora envolver o nosso irmão ou irmã que está encarregado de fazer as vibrações da noite. Assim seja, graças a Deus. Assim, nós agradecemos ao nosso irmão pela oportunidade do aprendizado. E nesse instante, nós vamos buscar o melhor de nós em aproveito aos nossos irmãos necessitados. Então, vamos vibrar em tranquila serenidade e confiante no divino amigo Jesus, abramos o coração em vibração de amor, paz, harmonia e fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo e no Brasil e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aqueles que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens, para que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem a lei de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentram nos caminhos dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que se perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por esta casa que nos oferece a oportunidade grandiosa de aprendizado no trabalho do bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibração de respeito, fraternidade e amor. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos envolver a nossa irmã Vera, que fará para nós a prece final. Boa noite a todos. Sim, mais uma vez, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, por mais este dia que Ele nos concedeu e a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Agradecemos a todos os amigos espirituais que nos acompanharam, agradecemos ao nosso Mestre Jesus e rogamos a Ele para que Ele possa nos fortalecer o nosso espírito, nos ajudando a caminhar em passos mais largos, mais firmes,
E assim, rogamos aos nossos amigos que nos envolva com muita paz. E em paz, vamos pedindo permissão para encerrar o Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus.